Fala galera, estamos começando o LigaCast. Esse é o nosso segundo episódio. Primeiro, você gostou? Nossa senhora, foi animal, hein? Nossa, sensacional. Vários insights, vários cortes. Mas eu percebi uma coisa, eu bato muito na mesa. Preciso parar com isso, o Renato deve ficar louco, né? Eu bato muito na mesa, mas eu vou melhorar. Prometo. Dá um pandeiro, vai. Pronto, resolvido. Tô sendo carrom, né? Não dá um carrom. Carrom tem histórico na Liga. Tem história. Piadas internas, a Liga tem muita. Porque a Liga é isso, né? É bom humor, conexão, a gente tem uma união que é bem interessante e essa união faz a gente se conectar com outras pessoas através do nosso network. E a gente tem uma pessoa muito legal aqui hoje. Nossa. Uma conexão muito importante, mas a gente daqui a pouco fala. Beleza. Para começar, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. Hoje a gente tem aqui a Check Business. Fala você. Check Business. A Check Business é um sistema de checklist inteligente. Você pode utilizar para fazer a gestão do seu negócio de forma remota. Ou seja, você cria as atividades da sua empresa lá dentro e aí você monitora todas essas execuções através de indicadores e evidências. Então, por exemplo, você tem uma tarefa para executar todos os dias. E essa tarefa, você pode monitorar ela de forma remota através do aplicativo Check Business. Você coloca lá, olha, você tem que executar isso, isso e isso. E quando você terminar, me mande uma evidência que você fez. Então, essa evidência é uma foto, é um vídeo, é um áudio, é um documento. Então, o Check Business é isso. Ele serve para qualquer tipo de negócio, qualquer tamanho, qualquer quantidade de colaboradores. Então, Check Business é fantástico. Legal, a evidência é bem interessante, me faz lembrar uma coisa que o Gianotto disse pra gente, que é confia e confere. Confia e confere. Você confia na equipe, mas confere. É isso aí. Legal. Temos também a Pratique Sistemas. A Pratique Sistemas é um ERP, software focado para a gestão do seu negócio. Para você cadastrar seus produtos, clientes, fornecedores, controlar estoque, emitir etiqueta de código de barras para agilizar o seu processo, fazer nota fiscal eletrônica, cupom fiscal eletrônico. E está bem direcionado para semijoias. Você de Limeira, ó, que é de semijoias, a Pratix tem mais de 400 clientes. Os grandes players aí da cidade utilizam o sistema da Pratix e você pode controlar desde de uma maleta até 2, 3 mil maletas ali de consignação, galvanoplastia, fabricação, atacado, varejo, enfim. O que é essa maleta, Tito? Eu sempre fico curioso para saber. Maleta, será que é aquela maleta do milhão que vem cheio de dinheiro? É quase isso. É bem valiosa, tão valiosa quanto. A galera da Semijoias tem essas maletas que eles passam para revendedores e revendedoras, que eles levam para fazer a venda em consignação e depois elas retornam e eles fazem a conferência do que foi vendido para ir, então, fazer a comissão ali, gerar toda a parte financeira. Que legal. E essa é a grande dor dessa galera que trabalha com maleta por conta da dificuldade. Porque quando você tem uma, 2 maletas é fácil. Você tem o seu estoque, o estoque de um revendedor e de outro revendedor, que é o que você distribuiu. Sim. Mas a gente tem caso lá de cliente que tem 2.500 maletas. Caraca, então espalhado como pelo se fosse, Brasil inteiro. então como se fosse 2.500 estoque para você controlar. Então, o sistema Pratix faz essa gestão. É um dos grandes diferenciais. Então, no segmento semijoia, qualquer dor que você tiver, eu garanto que a Pratix tem a solução. Que top, hein? Parabéns. Certo? Temos certo. o Mestre Supermercado também hoje? Temos. Mestre Supermercados está aqui. É uma consultoria especializada em supermercados, desde a parte de estoque, finanças, comercial, estratégia do negócio, que é muito importante ter estratégia, objetivos estratégicos do negócio. Então, Mestre Supermercado lida isso dentro dos supermercados. Show de bola. Boa. Fala também da Liga do Conhecimento. A gente tem que falar da Liga também, né? Se você não conhece a Liga, ainda vai que você mora embaixo de uma rocha, então, não está acompanhando o movimento que a gente está fazendo em Limeira, né? Então, a Liga do Conhecimento é um grupo que reúne empreendedores para trocar ideia ali, fomentar conhecimento e fomentar network de forma gratuita. O que a gente pede de entrada é 1 litro de leite ou alguma outra questão filantrópica aí que pode vir a acontecer para a gente fazer doação, beleza? Então é o único investimento que você tem para bater um papo ali com pessoas incríveis e gerar conexão. Se você é uma empresa e você acha que o que a gente faz é importante, patrocina a Liga. É importante, porque como a entrada é gratuita, a gente precisa de um investimento ali para pagar salão, pagar buffet, que a gente dá um coffee maravilhoso, hein? E é legal, porque assim, a Liga do Conhecimento, o público da Liga do Conhecimento são empreendedores também. Sim. Então, para gerar negócios lá dentro, é fantástico. Eu mesmo já gerei vários tipos de negócio através do Check Business, né? Para empresas, empresários que precisam dessa solução. E outros que eu conheço já fizeram muitos negócios lá. Então, além de você aprender,
você pode também transbordar na vida de outras pessoas e também fazer negócios. Olha que maravilhoso. Tem tudo lá. Se você já fechou negócio na Liga, comenta. Deixa aí no comentário, beleza? E se você quer patrocinar, vai lá no @Liga do Conhecimento no Instagram. Manda um direct lá que a nossa equipe vai falar com você, beleza? Valeu. Bora pro bate-papo? Bora. Com quem a gente vai conversar hoje? Faz uma introdução aí. Rapaz, eu dei um livro aqui. Ah, é? Eu vou tentar resumir. Gerou um PDF. Um e-book aqui pra falar do Thiago Candonga, que é muita coisa. Mas olha, o Thiago Candonga, ele é marido da Roberta, pai do André e da Isa, pastor, empresário, palestrante, professor, sócio do Thiago Nigro com a Maíra. Caraca, hein? E realiza excursão pra Israel. Faltou mais alguma coisa aqui? O que ele não faz? O que ele não faz? Mas olha, antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta pra você, Thiago, que é o seguinte. Eu li ali todos esses títulos e tudo mais, mas se a gente fosse falar quem é o Thiago Candonga, sem falar sobre títulos e profissões, como que você responderia? Galera, primeiro, boa noite, né? Boa noite. É um privilégio. Boa noite. E antes de mais nada, e primeiro que tudo, eu vou mandar lá o arroba porque eu quero patrocinar a liga, cara. Ao vivaço. É por isso que a gente traz essa galera Tem um contrato aqui, ó. aí já? Ao vivaço. É doido, é lógico que eu quero. Que massa. Bom, eu quero agradecer demais o privilégio de estar aqui. O que eu vou falar pra vocês é algo que tem soado na minha mente, cara, nos últimos 2 anos aí. Quase 2 anos. Eu costumo falar que hoje eu quero ser reconhecido por alguém que ama. Parece meio clichê, né? A vida inteira eu quis ser reconhecido por títulos, por isso eu também busquei muitas formações. Eu sempre quis ser reconhecido como um bom comunicador, mas eu comecei a ver que, às vezes, tudo isso me davam alguns acessos, mas me tornavam muitas vezes arrogante, cara, e me impediam de amar as outras pessoas. Então, quando eu me deparei lá com o 1 Coríntios 13, que fala, cara, se você fizer tudo, mas se você não tiver o amor, de nada vale, ali eu trouxe uma coisa pra minha vida que eu falei, cara, eu quero que os meus filhos lembrem de mim como alguém que amou e amou na prática. Que legal. Então, se eu puder ter isso na minha lápide, pra mim é a maior Homem vitória que da minha amou. vida. Linda Isso aí. frase, dá uma música, né? Legal, né? Pô, Posso legal dar um demais. compositor aí? E o que assim, é o amor pra você? Então, eu gosto muito de uma definição de amor, né? Que é a definição bíblica, que é amor é uma atitude, é uma escolha, é um mandamento, é um fruto do Espírito, é um caminho sobre o modo excelente. Amor não é só um sentimento. Na verdade, tudo isso que eu falei se demonstra e se aparenta através de um sentimento, mas é muito mais do que isso. Então, na prática, cara, hoje eu busco amar sendo útil para a vida das pessoas Legal. e me colocando no lugar delas, nas dores delas, sabe? Ou seja, buscando ser empático para poder ajudá-las e contribuir com a vida delas de alguma forma. Cara, que top. hein? Sensacional. Eu acho que é uma citação de Jesus, né? Que amor é ágape. É isso. É o sentimento de você dar sem esperar nada em troca. Perfeito. Né? Isso. Eu gosto muito do Clóvis de Barros, numa palestra dele, que ele fala sobre a definição de amor e ele traz 3 definições. Ele traz Platão, do amor platônico, Sim. do desejo de ter. Traz Aristóteles, com filia, que é a alegria de se ter alguma coisa ali. E traz ágape, de Jesus, Perfeito. como a alegria de você providenciar algo para Somar alguém, no outro, né? É. sem esperar nada em troca. Né? Tem até uma passagem da Bíblia que até é engraçado. Se eu não me engano, se eu estiver errado, você me corrija. Mas eu acho que Jesus pergunta para Pedro, né? Se Pedro, tu me amas? Né? Que eu acho que ele estava perguntando no sentido de ágape. Era Pedro mesmo? É, Pedro. Jesus, na verdade, perguntou para Pedro, Pedro, você me ama acima de tudo? Que é o amor ágape. Isso. Aí Pedro responde, Jesus, eu te amo como irmão. É isso. E aí Jesus repete 3 vezes, sabe? Minto, desculpa. Jesus pergunta, Pedro, você me ama acima de tudo? Ele, sim, eu te amo acima de tudo. E aí Jesus novamente pergunta, Pedro, você me ama acima de tudo? Aí ele, sim, Jesus, eu te amo acima de tudo. E aí Jesus pergunta pela 3ª vez, ele fica triste. E ele fica triste porque ele responde a verdade. Ele fala, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo como irmão, não acima de tudo. E aí quando ele é sincero, reconhecendo que ele não consegue amar Jesus acima de tudo, aí Jesus dá uma missão para ele. Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Então às vezes a gente acha que é em ser o top que a gente vai receber a missão de Deus e na verdade não é, porque quem é top, né?
É quando a gente é sincero, sabe? Quando a gente reconhece até mesmo uma fragilidade. Aí que tá a humildade, aí que tá o crescimento, aí que tá a possibilidade de fazer grandes coisas. Que massa, cara. Legal, E é né? legal porque, assim, você falando sobre sinceridade, sobre amor, né? A gente entra no mundo dos negócios, porque, assim, você é pastor e empresário. Sim. E aí, assim, entra naquele, às vezes, um conflito, né? Por conta da religião, assim, vou me dedicar a cuidar das pessoas, cuidar das ovelhas, mas como é que você consegue, cara, conciliar, tipo, o pastoril e a parte de empresário, de cuidar de negócios? Como é que você, tipo, separa isso, sabe? É muito complexo. Então, eu tô descobrindo também. Eu tô, Emerson, confesso que eu tô nessa caminhada aí. Eu tô aprendendo ainda, porque, lógico, eu abri uma empresa que tem a ver com a minha realidade pastoral também. Eu, na igreja, eu comunico, né? Eu transmito conhecimento para as pessoas através da Bíblia. E na minha empresa, eu também busco transmitir conhecimento para as pessoas usando os princípios bíblicos e com ferramentas de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal. Então, não foge muito, sabe? Apesar de serem realidades diferentes, a essência tá na mesma coisa, basicamente, que é instruir as pessoas, ensinar e participar do desenvolvimento e evolução das pessoas. Então, acho que por isso que eu consigo hoje fazer essa administração. Mas eu não vou dizer que é perfeita, não, porque eu tô aí aprendendo também. Entendi. Às vezes eu tô mais pra lá, às vezes eu tô mais pra cá, e aí eu tenho que me policiar, e a minha esposa me ajuda muito nisso também. Mas assim, a parte de ser pastor, ela é uma profissão ou é tipo um chamado? Você enxerga ela como, assim? Então, cara, eu acredito que é uma vocação. Tá. Eu acho que as pessoas, Emerson, elas espiritualizam muito algumas coisas, sabe? Vou falar da minha experiência. Eu nunca ouvi Deus falando, vá ser pastor. Então, Entendi. eu simplesmente vi uma necessidade. Qual era essa necessidade? Pessoas precisando aprender sobre a Bíblia de forma simples e prática, como Jesus ensinou. E ali eu me vi na possibilidade de viver isso e participar disso. E ali eu fiz. E ali eu faço. Entendi. E por isso que para mim é leve. Porque eu ouço muitos pastores falando, é muito difícil ser pastor. E a minha pergunta é, vai ser caixa de supermercado? Vai ser gerente de empresa? Vai ser empreendedor no Brasil? O que é fácil, cara? O que é fácil, né? O que é fácil? Vai ser psicólogo? Nossa. Que eu vi problema o dia inteiro. Então, o que é ser fácil? Sabe? O que é fácil? Mas quando eu entendo que isso é algo que é minha vocação, e eu faço por amor, e lógico que eu vivo disso, cara, fica mais leve. Por mais que tenha desafios, dificuldades, problemas, como tudo tem. Mas fica mais leve. Porque é uma visão empreendedora, né? A gente que é empreendedor, a gente enxerga uma oportunidade e fala assim, cara, dentro dessa oportunidade, com as minhas competências, eu acredito que eu vou me dar bem. Eu acho que é mais ou menos isso que você enxergou ali e falou, cara, eu vou conseguir ajudar muitas pessoas, desenvolver com as minhas competências, vou melhorar e vou crescer ali. Exatamente. Que massa, cara. Já era a visão empreendedora, tá vendo? Sim. E aí as pessoas, elas trazem uma realidade, porque eu acredito que ser pastor é uma vocação, porque eu acredito que todo trabalho digno e honesto é igualmente uma vocação. Então eu gosto muito de uma frase de um homem chamado Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte, um púlpito de uma igreja e uma oficina são igualmente santos quando o que é feito ali é para a honra de Deus e ajuda o próximo. Então, eu não me vejo mais sagrado do que vocês na profissão de vocês. Porque eu entendo que nós temos vocações diferentes, mas com o mesmo objetivo, tornar o mundo um lugar melhor. Porque no seu trabalho você torna o mundo um lugar melhor. E no seu também. E no meu também. Então, eu não me vejo, espiritual além de vocês. Entendi. Porque, na verdade, é isso que eu combato até. Espiritualiza-se muito a figura do líder, né? E aí, quando eu olho para Jesus, eu vejo um Deus vindo à Terra sendo simples. E aí eu reflito no seguinte, muitas pessoas querem nos ensinar a ser Deus, enquanto Deus vem na Terra e se tornou uma pessoa. Sabe? Simples. Caminhou como a gente caminhou. Nunca errou assim, mas foi simples. Sim. E às vezes a gente espiritualiza demais, né? Então, eu acho que as coisas são mais simples e diretas, como está ali no próprio exemplo de Jesus, do que as pessoas constroem por aí. Sensacional, e que chave, cara. Nossa. Legal, né? Torna-se muito mais leve, assim, tipo, sem empreender até. Porque teve, eu não lembro quando, mas eu assisti, acho que um podcast com... Eu não vou lembrar o nome dele, cara, um barbudo que fala de filhos. É o Piangers. Isso, Piangers falando. Acho que foi no Thiago Nigro, ele tava até falando assim, cara, a empresa...
é onde você cria o seu mundo. Porque lá dentro do seu mundo, você pode ter as suas regras, você pode fazer as coisas do jeito que você quer. Então, é a oportunidade, né, cara, de você fazer o bem, né? Se você conseguir enxergar com essa visão, fica muito mais leve. Porque às vezes o cara já entra lá e fala, nossa, meu, minha empresa é um saco, não acho gente, não sei o quê, tá difícil, é crise, é política e não sei o quê. E aí ele vai deixando tudo mais pesado, Exatamente. muito mais difícil. E aí essa visão, cara, tira um peso das costas. Eu vou Total, falar que sim. Nos alivia. iguala, né? Emerson, nos iguala, né? É uma mudança de visão importante para um empresário, né? Ele Sim. entender isso e entender Total. essa criação que ele tem ali. Total. Uma dúvida que eu tenho, você sempre teve ligado à sua religião ou é algo que veio com o tempo, você cresceu dentro da igreja, como foi isso? Sim, eu cresci dentro de uma igreja e tive a fase ali dos 16 aos 20 que eu saí. E foi justamente na fase que eu estava próximo de entrar na faculdade e entrei na faculdade. E acredite, cara, foi na faculdade, numa aula de filosofia, que eu realmente entendi Deus, assim. Dentro daquilo que eu acredito que é a compreensão dele, né? Até porque ele é eterno demais para caber dentro da compreensão humana. Mas numa aula de filosofia que me questionou tudo, ali eu cheguei a uma conclusão que, cara, ou existe algo ou a vida não faz sentido. Então, se existe esse algo que eu ouvi a vida inteira dos meus pais, né, mais especificamente da minha mãe, eu vou atrás disso aí. E foi quando eu realmente comecei a me aprofundar ali no final da faculdade, comecei a estudar muito, ler muito, e aí cada vez mais me aprofundando e comecei a ensinar pessoas sobre aquele Jesus ali dos evangelhos, sobre a forma que ele se apresentava, e aí foi onde nasceu essa vontade de, cara, eu vou viver disso, sabe? Eu vou sair da minha realidade e vou me dedicar para isso aí. E aí isso me fez mudar de estado, né? Eu sou natural do Espírito Santo, vim para São Paulo, vim estudar aqui teologia, me formei em teologia. Mas Porque começou assim. é muito legal, porque assim, a gente às vezes tem essa confusão, a distorção sobre religião e espiritualidade. Sim, Eu até sim. comentei com você, né, hoje cedo, que, assim, eu fui um cara que sempre estive ali na igreja católica, fui batizado, fui crismado e tudo mais, mas eu, como eu usei a expressão pra você, eu me afastei de Deus, porque, tipo assim, a minha mãe, ela sempre foi muito religiosa. E eu não aprendi a ser espiritualizado, eu aprendi a ser religioso. Sim. E lá dentro, a gente entrou com muitas doutrinas que talvez eu não concordasse, talvez eu não entendesse o porquê de existir. E aí eu peguei uma revolta da religião, Que é muito comum. que é muito comum. E aí, o que acontece? Como eu não tinha essa maturidade, esse entendimento, eu associei a religião à espiritualidade. Deus, né? E aí eu falei assim, cara, não faz sentido pra mim, não vou seguir. Acho que eu, sendo bom, estou agradando a Deus, não preciso de uma religião, pra mim tá ótimo. E eu vivi assim durante muito tempo, da minha adolescência até a minha vida adulta, né? Até que eu tive um despertar, como você falou, cheguei na seguinte conclusão. Eu chegava assim, comecei a ouvir muito podcast, muitas apresentações, e a galera falava assim, putz, você precisa buscar ter fé, buscar Deus, ter fé. E eu falava, cara, que negócio de ter fé, meu? Não é possível. Que negócio de ter fé? Tem que se esforçar, entendeu? Tem que trabalhar. Tem que ser sua melhor versão, né? Exato, tem que ter fé. Aí comecei a buscar mais e entender. E foi aí que eu comecei a ter essa virada de chave. E aí hoje você me deu mais uma virada de chave, né? Sim. Que foi massa. Que eu falei que é comum as pessoas falarem, né? Ah, eu me afastei de Deus, ou tal pessoa está afastada de Deus. E não existe essa possibilidade, né? Porque Deus, ele é onipresente, né? Ele está em todos os lugares. E o próprio salmista diz, né? Para onde me ausentarei da tua presença? Se eu vou ao mais alto monte, o Senhor está lá. Se eu vou ao mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Ou seja, a gente não se afasta de Deus, porque Deus nunca se afasta de nós. O que acontece, no máximo, é a gente se distrair, sabe? Esse copo tá aqui, Tito. Eu posso fixar no Emerson ao ponto de não mais perceber este copo de tão focado que eu tô ali. Ou seja, eu estou focado aqui, distraído daqui, mas ele continua aqui. Ele nunca saiu daqui. Então, eu uso essa metáfora para mostrar que Deus nunca se afastou da gente e a gente nunca se afastou de Deus. No máximo, a gente se distraiu. Sabe? Mas nunca nos afastamos dele. E quando a gente olha para a narrativa, né, ali do Éden, independente se as pessoas entendem que aquilo ali é literal ou não, o princípio ali é importante, né? Que quando
o pecado entra no mundo e aí os seres humanos se escondem, né, com medo de Deus, Deus continua como de costume indo ao encontro deles. E no final do dia, Deus vai como de costume e cadê eles? Escondidos. E Deus fala, onde vocês estão? Eles, estamos escondidos porque estamos nus. E Deus vai, mas como vocês sabem? Vocês desobedeceram, né? Ou seja, não houve o afastamento. Não houve Deus deixou de estar com eles. Não, o que houve após aquilo ali é Deus dizendo, vocês querem viver governando a própria vida de vocês? Então tudo bem, vocês são livres para isso. Vocês precisam sair desse local, porque é um local santo, e vocês agora querendo viver dessa forma, vocês irão morrer se continuarem aqui. Então, vocês sigam a vida de vocês, sabe? Mas Deus sempre ali, com eles, sempre ali perto deles, mesmo que eles estivessem completamente distraídos, como viveram durante muitos anos, né? Mas então não existe essa possibilidade, né, de se afastar de Deus. Isso aí é coisa da religião. É coisa do rótulo, sabe? Que se não se enquadra naquilo que eu digo que é o certo, aí Deus não tá com você. Exato. Que não confere e não reflete nada o princípio de Jesus. Legal, legal. Eu acho bem interessante porque é uma visão que eu sempre tive também, porque eu também cresci numa igreja católica e eu fui uma coisa muito rara, que é o católico praticante. Legal. Que eu ia na missa todo dia. Legal. Todo dia, 7 da manhã, eu ia na missa. Porque tem gente que fala assim, não, eu sou católico praticante, né? Eu vou na missa todo domingo. Não, missa todo dia. Todo dia é uma liturgia diferente dentro da igreja católica. E eu cheguei a esse ponto, eu participava de grupos de oração, coral, pastoral da saúde, perseverança, cara, tudo que tinha, grupo de jovens, estava sempre na igreja. E houve esse período também de me afastar, período de rebeldia, digamos assim, na adolescência, quando você começa a refletir um pouco mais e questionar as coisas, eu acabei me afastando. E em determinados momentos da vida eu tentei me aproximar de outras religiões. E eu cheguei nessa conclusão. Tipo, eu não tô distante de Deus porque eu não tô numa igreja. Sim, eu me sinto bem com Deus. Eu tento entender o que Deus quer de mim. Tento ser a minha melhor versão. Tento cuidar bem de todo mundo que tá perto de mim. E ok, se eu não me encontrei em alguma religião. Isso, pra mim, não é um grande problema. Para muitas pessoas isso é um grande problema. Sim. Mas para mim é o que eu costumo dizer, eu tô bem com Deus. É que, eu me às sinto vezes bem. a religião é como se fosse um posto de gasolina, né? Tipo, ela te dá uma... enche o tanque, exato, né? exato. Para algumas pessoas talvez seja importante. Até para, por exemplo, dentro do empreendedorismo, isso acaba refletindo. Porque, por exemplo, hoje você tem uma igreja, né? Sim, sim. Eu sou E essa pastor de uma igreja, ela é qual vertente? É Igreja Presbiteriana do Brasil. Legal. É uma igreja chamada tradicional ou reformada. Sabe? Uma igreja protestante. Entendi. E como que eles enxergam, por exemplo, a questão de você empreender fora da igreja e tendo a igreja ali com a responsabilidade, seguindo, né, essa... Então, isso é muito de igreja para igreja, né? Tá. Porque cada igreja é independente e tem a sua liderança. Então, a igreja que eu sou pastor vê isso como algo muito legal, porque isso é o que me insere no meio das pessoas e me faz mostrar esses princípios de Jesus para outras pessoas. Porque se eu ficar só dentro da igreja ali, só no meu mundinho, só na minha bolha, Verdade. eu não estaria cumprindo o que Jesus mesmo ensinou, que é ir por todo mundo e anunciar a mensagem dele. E viver não o só mundo através de real, palavras. né, cara? É a vida Isso. real ali, né? Você, tipo, dia a dia, Perfeito. cara, é Perfeito. doideira. E sobre o que você falou, Tito, olha que interessante, né? Eu tenho uma opinião, que é só uma opinião. Eu tenho um mestrado em ciência da religião. Eu estudei todas as religiões oficiais. Estudei profundamente. Não estudei aquela religião indígena lá, de uma tribo pequena. Mas as grandes religiões eu estudei todas. E as pessoas perguntavam assim, cara, você não ficava balançado quando você estudava outras religiões? E eu falei, cara, quanto mais eu estudei outras religiões, mais eu vi que eu não tenho religião. E eu não acredito em religião, Tito. Eu não acredito. Parece contraditório, né? Porque eu sou pastor de uma igreja, né? Uhum. E eu sei que existe uma definição científica de religião, e eu sei que a definição científica da religião que eu professo é a religião cristã. Eu sei. Mas eu não acredito na religião, porque a religião, para mim, Tito, é só o rótulo. Sim. E é o rótulo, como você mesmo disse. Existe um rótulo de católico que cabe até mesmo o católico não praticante, assim como cabe o evangélico não praticante, assim como cabe até o crente não praticante. E pra mim isso é um completo absurdo, porque imagina que eu digo pra você que eu sou vegetariano. E aí você diz, Canonga, você é vegetariano? Eu falo, eu sou. E aí você me encontra num restaurante
e eu tô comendo carne. E aí você fala, ué, Candongo, você não é vegetariano? Eu falo, eu sou, mas eu sou não praticante. Ou seja, não existe, né? Porque eu sou o que sou a partir do momento que eu sou. Sabe? Então, a religião me permite isso. Me permite ser sem ser. Sou católico, mas não pratico. Então você é. Sou evangélico, mas não pratico. Sou cristão, mas não pratico. Cara, desculpa, pra mim não faz sentido. Porque eu creio em um estilo de vida. É um lifestyle, né, cara? Eu creio nisso, no lifestyle. Ah, mas pra ser esse título desse lifestyle, tem que seguir um monte de regra? Não, cara. Não. Porque quem consegue seguir todas? Sim. Ninguém. Então, pra mim, você não segue uma, que é estar vinculado a um grupo. Que pra mim é importante? É. Mas quem sou eu pra dizer que você não tem Deus, cara? Sim. Eu lá sou fiscal do céu pra dizer, não, você não é porque você não está frequentando o grupo. Tem um monte de gente que está frequentando o grupo e não tem metade dos princípios que você tem. Sim, sim. Mas porque está no grupo, aí tá valendo. É. Então, cara, eu gosto muito de uma passagem do próprio Jesus, em João 3,17, que ele diz, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Quem não crê em mim está se condenando. Ou seja, Jesus, que é Deus, nem ele veio para julgar. Ou seja, ele veio para salvar. E as pessoas escolhem, a partir lá das suas ideias ou pensamentos, se elas vão entender ou viver esse lifestyle ou não, para o seu próprio benefício ou condenação, enfim. Sabe? E dentro disso que você falou, tirando a religião, Sim. pra você o que é ser cristão, então? Sem se enquadrar numa religião. Perfeito. Para mim, ser cristão é buscar amar a Deus e amar ao próximo como a você mesmo. Palavras do próprio Jesus, que disse que se fizéssemos isso, cumpriríamos tanto a lei como os profetas, ou seja, a Bíblia inteira. A pergunta é, eu consigo amar Deus acima de tudo e ao próximo como a mim mesmo? Não, mas estou tentando. Tá tentando. Por isso E que eu falei, que seria, aqueles que tipo, buscam, né? amar a Deus sobre todas as coisas? Porque às vezes é meio complexo. Tipo, Sim, você tá totalmente no complexo. meio do dia, aí você fala assim, cara, será que eu tô amando a Deus sobre todas as coisas ou não? Porque se você ficar parando pra pensar sobre isso, você fica meio doido. Sim, Porque E daí- seriam os dois mandamentos mais importantes? é real. É. Sim, pelo menos pro cristianismo, sim. Porque Jesus resumiu todas as 613 leis judaicas nesses dois. Quando ele disse, vocês cumprindo isso, vocês cumprem os profetas. Foi excelente a sua pergunta. Porque a gente, Emerson, vive muitas vezes um amor egoísta e egocêntrico. Que amar é ficar bajulando, amar é ficar agradando, amar é ficar o tempo inteiro ali venerando. E nem Jesus requereu isso para ele, sabe? Então, o que é amar a Deus sobre todas as coisas, cara? O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É buscar viver o que ele nos ensinou. É o que o próprio Jesus disse em João 15,13. Ele fala assim, vocês me amam se vocês guardarem os meus mandamentos. Ou seja, guardar não é na ideia de simplesmente sabê-los, porque são dois, né? Amar a Deus e amar o próximo. Mas guardar na ideia de praticá-los. Então, amar a Deus vai muito além de um sentimento. Lembra que eu falei que eu quero ser um homem que ama? E o que é o amor? Eu falei, amor é uma escolha, amor é um mandamento, É uma é um fruto do atitude. Espírito, é uma atitude, é um cuidado. Então, como a gente demonstra que a gente ama a Deus? Quando a gente obedece aquilo que ele ensinou. E normalmente isso se reflete, sabe como? No outro, cara. Isso se reflete no outro. É muito doido. Porque estão diretamente ligados esses mandamentos. É o que o próprio Jesus diz. Como você diz amar um Deus que você não vê, se você não ama seu irmão que você vê, cara? A carta de Tiago vai dizer, a religião pura e sem mácula é ajudar o pobre e a viúva nas suas necessidades. Ou seja, é dar a mão pro necessitado, cara. É ajudar aquele que tá todo mundo marginalizando. E aí, hoje, a gente pode trazer para o quê? Homossexuais? Para quê? Pros dependentes químicos? Para quê? Para tantos grupos aí, cara. Sim. Que são marginalizados. Ah, mas você concorda com tudo e com tudo. Cara, eu não concordo nem com a minha esposa em tudo. E tô casado com ela há 12 anos e pretendo estar mais 100 anos. Eu não preciso concordar para amar, cara. Porque amor é uma atitude. Amor não é um contrato que se concorda com tudo. Cara, amar é se colocar no lugar, entende? Então, normalmente a gente demonstra esse amor a Deus através do nosso amor ao próximo. Eu gosto de contar uma história que é o seguinte. Imagina que eu venho aqui agora nesse podcast maravilhoso de vocês e eu venho com meu filho. E imagina que o meu filho vem na frente, Emerson, e você empurra meu filho, cara. Você, faz o maior descaso do meu filho e você vem e me entrega o presente.
Cara, aquele presente nem vai valer pra mim, velho. Porque você destratou meu filho, cara. Pô, é meu filho, irmão. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Imagina que eu chego aqui, o meu filho vem na frente, você abaixa, olha nos olhos do meu filho, dá um brinquedo pra ele, ele fica mó feliz, te agradece, e você levanta e senta aqui e nem fala comigo. Cara, eu tô felizão com você, velho. Porque você tratou bem meu filho, cara. Deus é a mesma coisa. Ele diz, cara, vocês estão dizendo me adorar e vocês nem me veem e vocês não conseguem amar o irmão de vocês que vocês veem, cara. Entende? Então, eu gosto muito desse exemplo, porque quantas pessoas estão dizendo amar a Deus e estão massacrando o irmão, velho. E elas estão demonstrando na prática que elas não estão amando a Deus. Eu amo aquela, mas tem umas que podia morrer, né? É a diferença do amar e gostar, né? Tem que amar todo mundo. Mas não é todo mundo que eu gosto, não. E é verdade, cara. Eu gosto. Essa definição é meio da minha cabeça, tá? Porque Jesus fala pra gente amar até o inimigo, né? E você fala, pô, como é que eu amo o inimigo, cara? Como é que faz isso? Porque amar não é chamar o cara pra jantar na sua casa. Amar não é chamar pra ir na festinha surpresa da sua filha. Amar é querer o bem. Querer o bem do outro. Pô, mas o cara é um assassino. Pô, eu quero tanto bem pra ele, cara, que ele conhece Jesus pra que ele nunca mais mate ninguém. Nunca mais nem pense em matar alguém. Isso é amor. É querer o bem dessa pessoa. Agora, você acha que eu vou convidar essa pessoa pra jantar na minha casa? Não. Jamais. Por quê? Porque por mais que eu a ame, eu não gosto dela. Sabe? Ela tem posturas que não compactuam com a minha realidade, com os meus princípios. E também tem a ver com, por exemplo, amar também não é livrar ela das consequências. Não. Justamente. Até porque seríamos injustos, né? É, exatamente. E o amor não isenta a justiça. Real. Eu quero bem. Ah, mas vai ser preso. Sim, que na cadeia ele aprenda e entenda e seja restaurado. Ah, mas não acontece. Mas, cara, se eu não acreditar nisso... Vai acreditar no quê? Eu vou acreditar no quê? Eu nem cristão eu sou, entendeu? Nem pastor, nem trabalhar com desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, porque eu trabalho com tudo isso porque eu acredito na mudança das pessoas, porque eu sou prova viva disso, cara. Sim. Eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva que as pessoas evoluem e mudam e melhoram. E eu tô nessa busca aí todo dia. E como é que você chegou a se tornar sócio do Thiago Negro, cara? Louco, né? Como que é isso? Saiu de Limeira, ó. De Limeira, então. Mas Thiago o Negro. Saí não, tô aqui. Tem... Tá Limeira aqui. vive. Tamo aí. Eu acho que assim, um dos pré-requisitos para ser sócio do Thiago ultimamente é ser limeirense, né? Oi, Já tá o Janotto. Rodrigo Janotto, tem agora o Thiago Candonga e logo... E Giovanni Dito em breve. É isso, irmão. Fé é isso, ó. Mentaliza. É isso, é fé, né? É fé. Eu gosto muito dessa definição. Cara, foi interessante, porque, na verdade, a minha história com o Thiago vem antes com a minha história com a Maíra, né? Eu sou amigo da Maíra já há alguns anos. E comecei a trabalhar nos cursos dela, participar ativamente dos cursos dela, justamente fazendo essa aplicação de espiritualidade bíblica a partir dos temas que ela trabalha de inteligência emocional voltada a emagrecimento. Então, toda aula que ela dá, por exemplo, ela dá uma aula sobre rejeição para você se entender, para entendendo se você conseguir ter um melhor equilíbrio e se alimentar melhor. Eu venho e trabalho essa mesma temática de rejeição no princípio bíblico de que você não precisa se sentir rejeitado, que existe um Deus, que é seu pai e tudo mais. Então, tudo que ela trabalha nessa área de inteligência emocional eu aplico na espiritualidade bíblica. Que legal. Que não é uma religião, são princípios. Eu acredito que são leis até. Todos Beleza. os problemas a gente consegue resolver ali na Bíblia. Tem uma solução ali. Princípios, sim. Princípios. Eu não digo que conseguem resolver, né? Porque até o resolver, ele depende da opinião, né? Porque o que é resolver, né? Às vezes aquilo que eu acho que é resolver, na verdade, foi algo que me limitou. Porque ninguém quer passar por problema, certo? Certo. Então, teoricamente, não passar por problema é ter a vida resolvida. Sim. E hoje eu vejo que não. Que problemas eu nem chamo de problemas, são desafios. E por serem desafios, me fazem o quê? Tá em constante evolução. Aí está em constante aprendizado. Vou dar um exemplo para vocês simples. Eu fui uma vez num evento, e aí eu fui lá, fiz a participação, e aí eles foram me fazer o pagamento. Aí o cara falou assim, me passa o CNPJ. Eu falei, cara, eu não tenho CNPJ. Ele falou, você não tem MEI? Eu falei, não. Aí ele falou, nossa, a gente só faz pagamento para pessoa jurídica. Eu falei, nossa, e agora? Ele, então... Eu falei, cara, que problema? Que problema? Como é que eu vou receber? Eu fiquei desesperado, cara. Aí eu fui conversar com um amigo meu. Eu falei, cara, eu preciso emitir nota, velho. Como que eu vou fazer isso? Eu não sou MEI, senão eu não vou receber e tal. E na época eu tava precisando, cara. E aí meu amigo deu uma risada e falou assim, cara, que louco isso, velho.
Eu falei, o quê? Ele falou, eu lembro da primeira vez que eu fui emitir minha primeira nota. Foi igualzinho. Eu achei que era um grande problema. Hoje eu emito 300 notas por dia. Caraca. Eu parei e falei, caraca, será que isso é um problema, então? Na verdade, não é um problema. É porque eu que não tenho conhecimento suficiente para aquela situação. E eu julgo aquilo de problema. Mas o meu amigo tira 300 por dia. Ou seja, é problema? Ou seja, emitir nota é problema? Não. Não, pra mim, aparentava ser. Então, hoje, cara, eu olho tudo como aprendizado, desafio. Eu não chamo nada de problema. Ah, isso é um problema. Não, eu falo, cara, isso é um desafio. E desafios são feitos para serem superados. Então, com fé em Deus e com participação minha, eu vou buscar resolver isso aí. Então, eu acredito que na Bíblia, sim, há princípios para a gente entender tudo como desafio e buscar superá-los. Mas resolvê-los, depende, né? Sim. Porque a morte, para muitos, pode ser um problema. Para mim, é a volta para casa. Então, até aí, para mim, é uma resolução. Entende? Então, é tudo questão de interpretação. Então, voltando, né, nessa pergunta. Sim. Então, trabalhando tudo isso com a Maíra, Uhum. eu consegui fazer essas aplicações e faço nos cursos dela. Beleza. Aí entra o Thiago, com relacionamento com ela. E aí eu o conheço, a partir dela. E eu conhecendo, cara, o cara é diferenciadíssimo, né? Uma inteligência surreal. E aí a gente trocando conhecimento e compartilhando e tal, surgiu a oportunidade da gente ir para Israel juntos. E aí nós fomos. Cara. E lá, né, o Bira, inclusive, que participou, né, do Primo Cast comigo, foi o nosso líder, né, local, de conhecimento local, e eu fiquei com a parte de aplicação bíblica de tudo aquilo ali. Então ele passava a parte, vamos colocar assim, técnica, teórica, e eu fazia a aplicação de tudo aquilo ali para nossa vida, tratando a espiritualidade prática, né. E aí o Thiago vendo isso falou, cara, o cara vê negócio em tudo. O cara, oportunidade, não, empreendedor. O cara é Ele viu a empreendedor oportunidade. nato. Ele falou, Thiagão, Com as nossas bora competências montar aqui. uma caravana, cara. Mais gente tem que vir aqui ouvir isso, cara. Mais pessoas têm que ter acesso a isso. Neste grupo nosso, cara. Porque, cara, foi demais você e o Bira. E eu, assim, né? Ouvido aberto, cara. Porque o Bira já foi mais de 300 vezes pra Israel, irmão. O cara tem muita experiência em Israel. Ele foi a primeira vez em 78, se eu não me engano. Nossa Senhora. Então eu colava nele, e aí depois que ele falava, eu fazia minha parte, e aí ele também vinha e falava, caramba, pastor, massa isso, e eu, massa é o que você falou, meu irmão. Então, e ele é judeu, cara, eu sou cristão, ou seja, mais um exemplo de que a gente não concorda com tudo. Sim. Ou melhor, a gente não concorda, cara, num ponto importantíssimo. Ele não crê que Jesus é Deus. E pra mim, toda a base do que eu creio é Jesus sendo Deus. Jesus. E como é que vocês são amigos? Cara, porque a gente se ama e se respeita, a gente não precisa se concordar. Entende? E mais uma vez, eu não sou Deus pra dizer se ele vai, se ele não vai, se ele é... Cara, isso fica com Deus, meu papel é amar. Então, assim que surgiu a sociedade com o Nigro, Cara, sabe? que Nessa massa. possibilidade aí da gente montar essa caravana pra Israel. Inclusive vai rolar. Já A tem data, já? Já tem, em março. 15 Caramba. a 24 de março. E tem vaga ainda? Tem ainda E como é tem. que faz pra participar, né? Já, Então, já Vamos coloca lá, aí. vamos lá. Vambora. Mesmo aniversário. Beleza. A Vai ter que gente colocar tá... até na É isso aí, descrição isso que eu ia aqui, falar. ó. A galera Vou já colocar vai... o link lá do... Colocar na descrição aí. Isso, Se vocês vamos colocar. permitirem, a gente coloca lá o link claro. da caravana. Quem tiver interesse, entra em contato lá e a gente passa Sensacional. as São quantos informações. dias que vocês passam lá? São 9 dias, né? Sendo que esses 9 dias, um é pra ir e um é pra voltar. Então, no local dá 7 dias. Que legal, cara. É, E é todos uma os viagem dias assim, aprendizado e cara, lugares e tal. surreal. É surreal. Legal. É uma viagem diferente, né? Por exemplo, é diferente de uma viagem pra Disney. É. Pô, é sensacional ir pra Disney. Cara, é demais. Mas é uma outra proposta, né? É uma proposta muito mais reflexiva. É, tanto que o nome da nossa caravana é Conexão Espiritual, né, cara? É uma realidade de conexão mesmo, de reflexão, de aprender coisas em loco. Pô, é muito diferente, né, cara? Sim. Você lê um livro e você está lá no local, vendo ali E tudo sem aquilo. contar que a oportunidade está do lado do Thiago Nível, Também. que ele vai estar ali do ladinho, o tempo né? inteiro. Vai estar junto com a É, cara. ou seja, é isso, é dia a dia, né? Você vai estar convivendo com o cara ali. Legal, que oportunidade. Ele com a Maíra. hein? Olha aí, ó. Quem É tá demais. assistindo, ó, É baita demais. oportunidade. Não, é Show de um bola. sonho. Demais. Então foi assim que Muito surgiu bom, aí que nossa show, cara. parceria. Legal. Tiago, a gente falou bastante sobre definições de amor, o que é amor e tudo mais, e como praticar isso na nossa vida. Sim. Como você vê praticar o amor na pessoa jurídica? Levar isso para o trabalho, levar isso para dentro da empresa. Nossa, sensacional. Como ter uma empresa moldada nessa base? Sensacional. Eu tive o privilégio, cara, de fazer o Equity Mais, né?
lá Legal. do Thiago Nigro e do Rodrigo Gianotto, né? E uma das coisas que eu aprendi lá, cara, e foi muito massa, porque quando eu fiz o Equity Mais, eu não tinha uma empresa ainda. Legal. Foi um negócio muito doido. E aí, olha que interessante. Eu lá, me sentindo totalmente deslocado, porque eu estava ouvindo coisas como, o valuation da minha empresa, e eu ficava tipo, que isso? Que esses Os caras caras tão B2B, falando. B2C, eu, que isso, mano? Funil de venda, eu, que isso, mano? Cara, de verdade, eu vou falar a real pra vocês. Os caras falando assim, não, porque minha empresa fatura 1 milhão, mas o meu lucro é 50 mil. E eu ficava tipo, 50. cara, não tô entendendo. O cara Como tá assim? achando Quanto ruim, é? né? Como assim, 1 milhão, Quanto 50 mil? Não tô entendendo. Eu não entendia nem isso, cara. E aí, na hora lá das atividades, eles pedem para as pessoas se juntarem e tal, e falam na empresa e passam. É muito legal, cara. É muito demais. E aí o cara me perguntou, aí, qual que é a sua empresa e tal? Eu falei, então, irmão. Esse aqui é meu currículo. A empresa Foi tipo. Eu falei, então, irmão, eu estou aqui para aprender a abrir uma empresa. Show. E aí ele, cara, você não tem empresa ainda? Eu falei, não tenho, cara. Não tenho. Eu tenho uma estimativa de ganhos, eu tenho uma pessoa física com algumas realidades de livros e cursos e tudo mais, mas eu não tenho uma empresa. E ele, nossa, cara, que doido, beleza. E aí, na hora lá de falar sobre o exercício, aí eu fiquei quietinho, né? Aí esse cara, boca de balde. Aí falou assim: ele não tem empresa. Essa pessoa que eu não vou Nossa. falar o nome aqui. Nossa, cara, O cara lá sempre na tem. frente, ó, eu acho que temos um impostor aqui. Mandou, ele não tem Acho que é do empresa. concorrente ele, viu? E aí eu fiquei todo sem graça, assim, cara. Aí o cara que tava palestrando, ele falou assim, é verdade? Aí eu todo... é verdade. Ele falou, cara, que privilégio. Como eu queria poder estar aqui antes de ter a minha empresa, porque eu bati tanta cabeça, irmão. E ali eu aprendi algo, Tito, que é cultura. Cultura da sua empresa. Que foi uma das coisas que mais foram faladas lá. Que você tem que definir a cultura da sua empresa, cara, na gênese dela, no nascer dela. E você tem que sempre alinhar com a sua equipe a cultura dessa empresa. E aí a empresa vai crescendo, mas você tem que sempre realinhar isso, reuniões de planejamento, sempre passar a cultura. Então, como eu vejo hoje, se tu levar esse amor na prática para minha empresa através de uma cultura. Então, as pessoas hoje que estão trabalhando comigo, elas sabem, cara, que há princípios ali que são inegociáveis, que é o princípio da sinceridade, da honestidade, sabe? Do fazer pelo outro o que gostaria que o outro fizesse por você. É o que Jesus chama de a regra de ouro, sabe? Mateus 7, 1 e 2. Faça pelo outro o que você gostaria que ele fizesse por você. E não simplesmente não faça o mal que você não gostaria que fizesse por você. Porque isso me deixa numa inércia. Eu não faço mal pro Tito porque eu não quero que o Tito faça mal pra mim. Isso rege basicamente todos os princípios de todas as religiões. Jesus vai além. Ele não diz, não faça o mal que você não gostaria que fizesse por você. Ele diz, faça o bem que você gostaria que ele fizesse por você. Ou seja, me tira da inércia. Poxa, tô com sede. Gostaria que o Tito trouxesse água pra mim. Então eu vou lá pegar água e vou trazer pro Tito. É isso que Jesus ensina. Então, é como eu busco aplicar esse amor neste mundo empreendedor. Legal. Definindo a cultura. Faz Sabe? total sentido, Define porque a muitas cultura. empresas eu visito, né? Faço consultorias. Sim. E aí eu percebo que, às vezes, a cultura da empresa é só um quadro bonito escrito missão, visão e valor. E é uns O valores cara- genéricos, né? É. Tipo, sustentabilidade. Mudar o mundo. Isso, É, a visão. Ser a maior do segmento do Brasil. Honestidade, né? É o Sim, básico. sim, Isso é. é verdade. Só que daí, cara, respeitar as pessoas, tá lá no quadro. Aí chega um funcionário, um colaborador, faz algo errado e fala, ô, você é um burro, você não sabe fazer isso. E aí você olha e fala assim, cara, Que isso? que isso, né? Tipo, a cultura da empresa era para ser algo totalmente diferente, mas aí você falou, a cultura, ela não é um quadro bonito, Não. é a atitude, é o Isso. dia a dia, é a vivência. É isso. E explicando isso pros colaboradores, né? Isso. E como eu acredito, Tito, que o amor é uma ação que é demonstrada no bem-estar, em generosidade, sabe? Eu busco levar essa cultura para minha empresa para que as pessoas se sintam felizes, cara. Pô, vocês foram lá no Grupo Primo. É. Fala como é que é lá. É muito Irmão, lindo. todo mundo feliz, cara. Você vê um ambiente Atmosfera, agradável. você sente. Fala. Você sente. O que é aquilo, irmão? Entendeu? Se a pessoa tá mal ali, eles vão chamar a pessoa pra conversar.
e vão tentar ajudar. Às vezes, a ajuda é, cara, procure outro lugar. Porque você não se encaixou aqui. E tudo bem, não é porque a gente é bom e você é ruim, não. Às vezes é só questão de perfil. Entende? De visão, sabe? Então, eu busco aplicar o amor dessa forma. Porque quando a gente empreende, Tito, a gente, cara, tá gerando emprego, né? A gente tá sendo bênção, cara, pra vida de pessoas, levar alimento para suas casas. Então, por isso que eu também trago um princípio pra cultura da minha empresa, que é o princípio da generosidade, sabe? De buscar, lógico, dentro da produtividade das pessoas, para também ser justo, poder estar bonificando ali, sabe? Poder estar fazendo com que as pessoas sejam felizes por fazer bem aquilo que elas fazem e sendo recompensadas por isso. Sabe? Legal. Então, eu busco aplicar o amor no meio jurídico dessa forma. Que top, hein? Dentro da Bíblia, existe algo que até você comentou hoje cedo, que eu achei fantástico, assim, mas eu gostaria que você explicasse para quem está assistindo a gente sobre o conhecimento. Porque você falou assim, cara, você só vai receber o milagre de Deus se você tiver com conhecimento. Não adianta você achar que Deus vai fazer algo, um milagre ali, sem você buscar o conhecimento, né? Explica um pouco mais sobre isso, assim. Isso realmente é muito interessante. É muito comum a gente ouvir das pessoas a frase que diz: Deus não dá nada que a gente não consiga suportar. Só que normalmente elas só dizem isso para problema. Só para problema. E eu vou te dizer que sim, eu acredito nisso também no problema, mas eu também acredito nisso para coisas boas. Porque como que Deus vai me dar algo que é bom, mas que eu não sei ou não tenho habilidades para lidar com aquele bom? Eu gosto sempre de exemplificar com exemplos práticos, né? Lá em casa, tudo é nosso. Então, o carro não é meu. O carro é nosso. Ou seja, meu, da minha esposa e dos meus filhos. Só que os meus filhos têm 6 anos e 3. Meu filho tem 6, minha filha tem 3. O carro é deles. Mas eles não podem dirigir o carro. Por quê? Porque eles não sabem. Eles não têm ainda a certificação pela legislação para que eles tenham acesso àquilo. Eu os amo muito. E justamente por amá-los muito, que eu nunca vou deixá-los, nesta idade, pegar o carro. Porque o carro que é uma benção para minha família, na mão deles pode ser o quê? Uma arma, cara. Que coloca em risco a vida deles e a vida do outro. Então, a grande questão é, será que aquilo que a gente tanto pede a Deus, que a gente entende como uma bênção, será que aquilo realmente é bênção pra gente? Como será bênção pra gente? Se a gente tiver conhecimento suficiente para administrar aquilo. Então, é onde eu entro que nós participamos dos milagres que Deus tem para nós. Sabe? Todo milagre na Bíblia veio a partir de um desafio ou de um problema. Nunca existe um milagre sem problema. Então, eu já gosto desse princípio. Tá vivendo um problema? Tá vivendo um desafio? Você tá na iminência de um milagre. Porque só existe milagre a partir de problema. Então, cara, um problemaço. Opa, vamos ajustar a mente, vamos ter fé, vamos trabalhar, porque fé é demonstrada por obras, fé sem obras é morta. Então vamos acreditar e vamos trabalhar e vamos acreditar que a partir dessa capacitação a gente vai vivenciar o milagre, a gente vai participar do milagre, a gente vai receber o milagre, sabe? Olha só, senhoras e senhores, quem está assistindo, hein? Conhecimento, você precisa estar preparado para receber o milagre. cara. Se você está precisando receber o milagre, venha para a Liga do Conhecimento. Perfeito, é verdade, cara. É verdade demais. Tem uma frase que a galera fala muito no empreendedorismo que é: cuidado com o que você pede. Pode vir. Pode vir. Pode ser o que você tá pedindo, vem. Então a gente tá pedindo, a gente tá brincando, ó. É real. Thiago Negro no Limeirão. Se acontecer, a gente tá preparado pra isso? A Liga tá. Pode A Liga tá. Isso, Pode cara, ir mas pensando. eu acredito muito nisso, Tito. De coração, Emerson. Eu acredito muito legal, nisso. que legal. Sabe por quê? Porque, cara, olha o movimento que vocês estão fazendo na cidade. Cara, eu fui lá, no dia do Rodrigo, eu ouvi coisas que eu já apliquei na minha empresa, cara. Que legal. Que me ajudaram, entende? Entendi. De situações que poderiam se transformar mais pra frente em problemas, em desafios, entende? Eu ouvi um conhecimento ali que falei, cara, isso é legal, vou aplicar. E apliquei e já vi o resultado. Isso é um milagre, cara. Existem duas formas, cara, de você aprender. Você aí que tá em casa, vocês aqui, né? Com certeza vocês já sabem. Mas existem duas formas de você aprender algo. Ou é através de erro, ou é você pagando. Seja dinheiro, ou tempo, ou esforço. Perfeito, Mas só tem duas formas da gente aprender. perfeito, Então, depende do momento que você tá. Se você perfeito. tem tempo pra errar, você aprender com seus erros, tudo certo. Continua aí, né? Continua indo, mas você pode aprender de outra forma.
que é através do conhecimento, Sim. através de networking. De forma através menos dolorosa, digamos. Sim, muito menos, cara. Exatamente. Muito menos. Essa semana, na semana passada, eu estava com um amigo, cara, que é um empreendedor gigantesco. E ele falou assim, quando você dá mentoria? Eu falei, dou, eu trabalho com mentorias. Ele falou, defina a mentoria pra mim. Aí eu falei, nossa, definir assim? Bate pronto? Ele é. Eu falei, cara, eu entendo mentoria como ajudar no desenvolvimento das pessoas em todas as áreas. Aí ele falou, eu tenho uma definição diferente. Eu falei, qual é? Ele falou, mentoria é trazer a pessoa pro mesmo patamar que eu tô. Eu falei, cara, interessante. Ele falou, irmão, eu errei 20 anos na área da incorporação imobiliária. A pessoa que faz mentoria comigo, ela vai ter 20 anos de experiência para não precisar passar pelos mesmos erros que eu passei. Eu falei, cara, demais isso. Falei, demais. Então eu gostei também dessa definição de mentoria, sabe? Porque nos faz poupar tempo, que é o que você falou, Emerson. Poupar tempo, cara. Pô, tem tempo pra ficar batendo cabeça? Nossa, quanto tempo eu tive, né? Hoje eu falo, não, cara. Não, eu quero aprender. Então, estou fazendo o quê? Buscando investir em conhecimento, buscando investir em cursos, buscando investir em conteúdos como o de vocês, cara, da Liga, sabe? E eu falo de coração, eu falei isso pro Emerson várias vezes, eu falei pra você, cara, eu fiquei fã de vocês, cara. E não é da boca pra fora, não, cara. É de coração. Porque eu creio que vocês estão fazendo um movimento, irmão, que vocês vão mudar a realidade dessa cidade. Legal. E quem, pra mim, vai ser o mais beneficiado disso tudo, sabe quem é? Meu filho, cara. Que eu tanto amo, sabe? Meu filho, cara. Ele vai estar numa cidade diferente, com um pensamento diferente. A partir do quê? De um grupo de brother, cara. Que se juntou e falou, cara, vamos trazer uma ideia, vamos ajudar as pessoas. Cara, vocês fazem um negócio voluntário, irmão. Que legal. Entendeu? E aí, cara, oro a Deus de coração para que vocês tenham muito retorno. Eu sei que vocês não fazem pensando no retorno. Sim. Mas eu creio numa lei, cara. Que é uma lei. E eu creio que é lei, tá? Sim, é lei que Jesus universal. disse. Meu irmão, melhor é dar do que receber. A gente falou aqui do começo, né? Do dar, né? O amar, né? Que o Clóvis define, né? Esse amor ágape é o se doar sem esperar nada em troca. Cara, isso já é comprovado cientificamente que isso libera ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Quando a gente faz uma atitude boa de dar sem esperar nada em troca, cara, a gente é abençoado até quimicamente. Isso é uma lei, meu irmão. Então, cada vez mais, cara, eu oro para que vocês cresçam e prosperem. Por quê? Porque eu sei que vocês crescendo e prosperando, a Liga vai crescer e prosperar, as pessoas vão ter mais conteúdo a partir de vocês, vão ter mais entendimento, mais conhecimento. É isso. Então, cara, é isso que a gente pensa também. E a gente, assim, eu posso falar por mim que eu virei um fã seu. Tô seguindo você lá nas lives também, aprendendo muito, porque a gente ali dentro da Liga sempre busca aprendizado. Sim. A gente sempre senta aqui como um estudante. Legal. E a gente absorve muito estando aqui desse lado da mesa. Nos encontros da Liga também, às vezes a gente faz visitas em empresas, como a gente foi no Grupo Primo. Aprende demais, cara. O Gianotto foi um cara que, assim, virou a chave da nossa cabeça. Uma simplicidade, né, irmão? Meu Deus do céu. É diferenciado, velho. Pô, você também com a clareza, trazendo esses princípios que o pessoal tanto chama de princípios milenares, né? Sim. Então, pra mim, assim, é libertador. Então, cara, conte com a gente aí da Liga do Conhecimento. Estamos agarrados junto foi aí. massa demais, assim. Muito bom. Eu costumo dizer que até dentro da própria Liga, cara, pra mim uma das experiências mais incríveis da minha semana é ter reunião com essa galera. Porque quando a gente senta pra ter reunião, né? Não, mas é inimigo do fim, né? Inimigo do fim. É demais, isso é bom demais. Fala que é a Liga da Justiça. Eu me sinto Batman, realmente. Por quê? Porque o Batman reuniu a Liga da Justiça. Sim. Eu fiz esse trabalho de reunir a galera. Demais. Mas o Batman não tem nenhum superpoder. Mas a galera que reuniu... Sensacional. Mas eu vou falar, a gente vai ter a nossa Bate-Caverna. Esse é o nosso propósito. Teremos o QG da Liga. Bate-Caverna estará a caminho. Sonha, cara. Sonha que sonhos nada mais são do que a fé na prática, sabe? Existe um trecho de Provérbios que eu levo pra vida, que é Provérbios 13:12, que diz: a esperança adiada torna o espírito doente, mas o sonho realizado é a árvore de vida, cara. Cara, sonhar, meu irmão, é um exercício de fé, porque a definição de fé bíblica é fé, Hebreus 11:1, é a certeza de fatos que eu espero, a convicção de realidades que eu não vejo.
Que eu não vejo aqui, mas eu vejo aqui, Já velho. veio na mente. Então, quando vocês não veem o QG da liga aqui, nesse plano material, vocês veem aqui, cara. É. E cada vez que vocês vêm aqui, vocês estão exercitando a fé de vocês na prática. E vocês estão se movimentando para que isso seja uma verdade. É. E eu vou falar mais, cara. Quando a gente vive isso, cara, as coisas começam a literalmente, cara, literalmente se encaminhar para que isso se torne uma realidade, sabe? Para mim, essa definição de fé é algo muito real. Quando eu entendi na prática, cara, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Cara, quando eu comecei a sonhar, pô, eu assisto podcast, cara, há anos. Você acha que quando eu me via como um comunicador, eu não pensava, cara, um dia eu estarei num grande podcast. E eu realizei, cara, tô na liga aqui hoje. Caramba, velho. Vocês acharam que eu ia falar outro, né? Vocês acharam que eu ia falar outro. É esse aqui, meu Eu irmão. tinha esse certeza aqui. que era Falei, um ali. dia eu vou estar num podcast de renome internacional. Tô aqui hoje, meu irmão. E da mesma cidade que você. E da mesma cidade. mesma cidade. Saio daqui, tropeço na minha casa. Isso é doido. Mas é verdade, cara. Isso é muito real. E Que legal. eu sou muito grato a Deus por poder estar sonhando hoje com tantas coisas e poder estar fazendo parte da construção delas, sabe? E sabendo que a minha felicidade não está nelas. Eu já sou feliz, sabe? A minha felicidade está em simplesmente saber quem eu sou e saber quem Deus é e quem eu sou nele. Agora, estas coisas, lógico, são confirmações de que vale a pena, cara. Vale a pena fazer, vale a pena trabalhar, vale a pena compartilhar conhecimento, vale a pena, como você falou, Emerson, sentar para aprender, cara. Poxa, isso pra mim é uma das atitudes mais nobres do ser humano que eu tinha perdido, cara. Na minha arrogância. Não, eu sou pastor, eu já li a Bíblia centenas de vezes, e fiz mestrado, e fiz doutorado, e blá, blá, blá. E parei de aprender, cara. Verdade. E quando eu parei de aprender, meu irmão, eu comecei a morrer. Porque ou a gente nessa vida tá aprendendo, ou a gente tá morrendo, cara. Essa história de, eu estabilizei, isso não existe, cara. Não existe estabilização. Se você parou, você tá descendo. Não existe estabilização, é só você olhar para a natureza, cara. Até ou uma árvore está produzindo, ou ela está crescendo em folha, está crescendo em galho, ou ela está morrendo. Ela não parou. Não parou. A folha cai, nasce outra. Ela está sempre ali em constante evolução, em constante produção. E a gente é a mesma coisa. E um princípio disso que é sensacional é que, olha a natureza, cara. Ela não produz nada para ela mesma. A árvore produz fruto, cara, que é para o animal, que é para o solo, sabe? E ali o solo, ele produz coisas que não é para ele, são para as plantas, sabe? Ou seja, é um ciclo de doação. E o que vocês estão fazendo é esse ciclo, cara. Que é o princípio de Jesus de dar é melhor que receber. Então eu não tenho dúvida, cara, que vocês já estão sendo prósperos, porque olha a realidade que vocês já estão acessando, cara. Sim. E eu não tenho dúvida que vai crescer cada vez mais. Com E certeza. isso é o que eu creio, isso é o que eu oro, e isso é o que eu quero buscar também, cara, compartilhar com você. Por isso que eu falei, vou investir. Opa, vamos junto. Vamos junto. Tem os Bora. da liga lá que tá no movimento aí. Você falou de cair folha, né, e tal. Tem uns caindo cabelo. Tem, cara, também. Vai É cair. isso. Esses estão no movimento. Faz parte da vida. É isso aí, faz parte da vida. Cara, que Show. A legal. gente tá indo pra reta final já. Já estamos indo. Olha lá. Fala dos seus business pra gente. Isso, O que você tem de trabalho hoje e como a Legal. gente encontra e acessa esses Legal, trabalhos? legal. Bom, hoje o meu carro-chefe, né, são as redes sociais. Instagram, @Thiago Candonga, com TH. YouTube, @Thiago Candonga. Twitter, que agora é X, né? @Thiago Candonga. Thread, @Thiago Candonga. Tudo é @Thiago Candonga. E hoje eu estou fazendo lives todos os dias, de segunda a sexta, às 6 da manhã, Tito. Você é meu convidado, às 6 da manhã. Aquele horáriozinho, ó. A cara do Tito falou 6 da manhã. Falou 6 da manhã. Não, nem fui dormir ainda. Dá pra ver. Tô acordado ainda. Tá cara. dormindo. Todo dia. E neste sábado, na verdade, né, quando vai ter passado já, né? Quando vocês voltarem o Três Pilares, né? É, vai ter passado. Então, hoje eu tenho uma empresa chamada Três Pilares Educacional que trabalha com desenvolvimento de pessoas a partir da espiritualidade e de pilares que eu creio que são basilares do desenvolvimento da nossa vida, que é saúde e finanças. Então,
Hoje eu faço esse evento, né? Eu realizo essa imersão, que também é uma das minhas formas de trabalho. E nós vamos estar lá, inclusive, Peso. guardados. Peso. Bora, Guarda da junto. liga. Isso aí. E atrás Isso já tá aí. escrito assim, bora, Thiago Negro A gente pra vai tacar a Limeira. plaquinha assim, ó. Thiago Negro, Ó, Limeirão. Eu Liberal. me comprometo a falar de vocês lá no palco, hein? Ó, Será que não ó, conhece a quero liga ver. aí? vai os ter cara ola que lá é no meio e brabo. tudo. A gente vai fazer o grito de guerra da liga lá no meio. Bora, É tamo atrapalhar. Bora, Segura vamos essa salvar. mensagem. Esse povo doido gritando. Falei, é minha galera, é minha galera, é minha galera. Show de Limeira. bola. A gente tem um presente pra você, tá? Ai, não É. acredito. E uma última pergunta que tem que ser feita em posse desse presente, hein? Exato. Esse presente, ele é incrível, porque ele Especial. tem superpoderes, né? Esse é especial, é especial. Todo evento eu falo desse superpoder. Essa caneca da Liga que ela tem uma mensagem bem importante pra gente, que é: conhecimento só ganha valor quando é compartilhado. A gente gosta muito dessa frase. Qual que é o superpoder dessa caneca? Sempre que você tiver em algum momento que você precisa de conhecimento, você vai colocar um cafezinho nela e encostar na testa, você vai aprender muito mais rápido as Amei, coisas. amei. É o superpoder da Liga. Fiquei feliz, galera. Essa caneca Ó, poderosa. Amei, minha esposa ama caneca, cara. Que legal. Ama e toma um cafezinho todo dia. Posso até dar uma técnica pra vocês? Claro. De café? Eu nunca tomei café, tá, galera? Comecei Sério? a tomar, sério. Agora, é sério mesmo, cara. Eu aprendi um negócio que revolucionou minha vida. Eu tenho um amigo que ele é especialista de sono. Ele trabalha com atletas de alto rendimento, ajudando eles a dormir melhor. Porque no alto Legal. rendimento, né, cara, 0,1% faz diferença. Sim. E ele me ensinou uma técnica de soneca, que após o almoço, eu tô fazendo isso, gente, há uns 8 meses. Todos os dias, eu não Legal. pulo um. É o seguinte, você almoça, você pega um 100 ml de café, preferência sem açúcar, toma e deita 27 minutos. Ah, mas eu tô no meu trabalho, não tem como deitar. Baixa a cabeça na sua mesa Beleza. e fica 27 minutos. Ah, mas eu não consigo dormir. Fique 27 minutos de olho fechado. Quando você levantar desses 27 minutos, é no timer. Coloca no timer do seu celular. Quando você levantar, parece que você dormiu uma noite inteira de sono. É louco. surreal, irmão. Ah, vou anotar. Testar amanhã mesmo. 27 minutos. Amanhã mesmo testar. Revolucionou minha vida, velho. Superpoder aqui, ó. Mais um superpoder da Liga. Mais um superpoder da caneca. Cara, e a explicação disso é simples. Até 27 minutos você não entra na fase 2 do sono, que é aquele sono que deixa a gente grog. Sim. E o auge da cafeína, da ativação dela, é de 23 a 26 minutos. Ou seja, quando você levanta com 27, você não foi pra fase 2 do sono e você tá com a cafeína Efeito da cafeína. no auge. Um double kick. Cara, é demais. Chute numa paulada. Não, é demais. Eu tô morto. Pô, acordo cedo, faço live 6 da manhã, acordo cedão, cara. Chego na hora do almoço, já tô daquele jeito. Cara, eu tomo, não fico com aquela leseira pós-almoço, sabe? Não fico. Cara. Porque É revolucionário. ano passado Milagroso. eu comecei a fazer, né? Acordar às 5 horas da manhã. E aí eu percebi assim, cara, não é tão sustentável a longo prazo, não, cara. Com essa soneca, Pra mim nunca foi, nem a Não cor. foi Cara, sustentável a longo prazo. lógico que. É? Lógico que é. Milagre da Manhã, Milagre né? da manhã. Quem não Esse livro pra assiste- quem mim não é li- demais. leu, é. Lógico que você tem que Olha lá, dormir bem. Milagre né? da Manhã, cara. O Renan, ele tá olhando pra mim porque eu sou, Esse livro é eu sou um demais, hater desse livro. Não, Tito, faz Eu isso li, não. eu falei, nah, que Não faz é... isso não, Tito. Ao vivo não. Eu não gosto de acordar cedo. É. O livro pode ser bom, mas não me convenceu ainda. Ainda não. Acho que eu li errado. Acho que você leu errado esse livro. Não, as minhas lives eu Ele acho de manhã. convencerem. A minha de manhã, de 5 horas da manhã. Galera, nossa, fiquei muito feliz, de coração mesmo. A Obrigado, pergunta obrigado, pra obrigado. fechar, então. Essa é Bora. poderosa. Quanto tempo você tá empreendendo? Empreendendo 8 meses. 8 meses. Recentíssimo, um bebê, um baby. Vamos lá, vamos melhorar essa pergunta então. Quanto tempo você tá nessa jornada de expansão, de crescimento? Cara, faz Você caiu a ficha e falou, ó, a partir daqui eu preciso mudar, preciso aprender mais. Top. Estudar. Você falou da época da faculdade? E, ó, 20 anos. há 12 anos que eu me aprofundei a partir do meu curso de teologia, né? E comecei minhas formações nessa área. Só que, Tito, a virada de chave faz um ano, cara. Ah, é. Um ano, Então a pergunta vai ser baseada nesses Um ano. 12 anos, certo. que foi quando você começou a estudar. O que o Thiago de hoje diria pro Thiago de 12 anos atrás? Segue. Porque o que eu sou hoje veio de tudo que eu passei lá atrás. Então, levanta e anda. É Bora. fé. Fé, Fé e vambora. ação. É, porque eu sou o que eu sou hoje porque
o que eu passei lá atrás. Então, se eu mudo alguma coisa lá atrás, eu não sou o que eu sou hoje. Eu tô satisfeito com o que eu sou hoje, mas não satisfeito ao ponto de parar. Então, Continua. prossigo, estamos indo pra cima. É muito mais sobre a caminhada do que a chegada. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. A gente tá muito feliz que Eu você tô pôde demais. vir. Tá junto com a gente aqui. Galera que gostou, comenta, compartilha, curte. Vai lá seguir o Thiago lá, deixa comentário. Vai na última postagem dele. Fala, ó, eu vi seu podcast na Liga, tá incrível. Vamos bombardear esse comentário É isso, aí. bora. Agradecendo aí os patrocinadores que estiveram conosco. Foi primordial para eles estarem aqui para acontecer esse encontro. Obrigado, Thiago. Fiquei Eu que feliz agradeço. demais aí, viradas de chave. Eu que agradeço, Espero de que coração. o pessoal que assistiu aí também possa ter tido essas viradas de chave, assim como nós. Com certeza. E é isso, né? Curtam. Curta, a liga. compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Compartilha os cortes também que vai ter aí. Isso, é Tamo importante. junto, vamos espalhar conteúdo aí pra galera. É isso. Vamos que Conhecimento. Conhecimento. Espalhem conhecimento. É isso. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, até mais.